paz, amados. Neste dia, nós vamos meditar no capítulo 4 de Mateus. Vamos orar. Senhor Deus, que Tu possa vir nos dar sabedoria para entender e compreender a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos guie, nos oriente, abra os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos e nos dê entendimento da Tua palavra, Senhor. Traga-nos revelações dos céus nessa hora. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. O capítulo 4 tem como tema a tentação de Jesus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas asas, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Aqui no estudo da minha Bíblia diz que essas tentações que Jesus passou serviram para confirmar que ele estava qualificado para ser o Messias de Deus e o nosso Redentor. Algumas outras coisas que eu gostaria de meditar aqui com vocês, que diz assim, a seguir, no primeiro versículo diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. A seguir, creio que foi depois dele ter sido batizado, porque o capítulo anterior que nós lemos terminou falando sobre o batismo de Jesus. Outra coisa que eu gostaria de meditar com vocês é que Jesus não precisava provar nem ao diabo, nem a pessoa alguma quem ele era. Ele sabia sua identidade, sua filiação. Sabia que ele era qualificado, como disse o estudo da minha Bíblia, que ele era qualificado para ser o Messias de Deus e nosso Redentor. Porém, ele teve que passar por esse teste. E depois, essa tentação se repetiu por meio de pessoas que ficavam querendo provar a identidade de Jesus, quem ele era, quem o havia dado autoridade, entre outras coisas. Nós vamos ver ao longo do ministério de Jesus, os fariseus, os saduceus, tentando provar também Jesus na sua identidade, como fez aqui nessa passagem que nós lemos, o diabo fez. Primeiro nós vemos uma tentação para suprir uma necessidade básica de Jesus, que é o alimento do ser humano, que é o alimento. Mas que poderia provar ao diabo que Jesus era o Filho de Deus, mesmo ele não precisando provar.
A outra prova se refere a Jesus se jogar do pináculo para que os anjos o guardassem. Aqui eu vejo uma tentação no sentido de necessidade de reconhecimento. Se Jesus fizesse isso, todas as pessoas que estivessem ali no templo iam ver ele fazendo isso e iam reconhecer ele como Filho de Deus. Todas as ofertas que o diabo fez a Jesus foi porque ele estava, como humano, ele estava sujeito a desejar as mesmas coisas que nós, ou seja, suprir suas necessidades básicas, ser reconhecido e ter poder, que foi a última oferta do diabo. Eu também creio que assim como depois que Jesus foi tentado, os anjos vieram servi-lo, provavelmente cuidar dele, que estava abatido por estar jejuando, trazer comida. Da mesma forma eu creio que o Senhor, após a nossa prova, após as provas que nós passamos, Ele manda os seus anjos para cuidarem de nós e nos atender às nossas necessidades. E esses anjos podem ser até pessoas mesmo, pessoas como nós, que vão nos atender nas nossas necessidades e vão cuidar de nós. Com base nessa palavra que nós lemos hoje, que nós meditamos, nós vamos fazer uma oração. Meu Jesus, obrigada por não ter se rendido às ofertas de Satanás, que frustrariam o plano de Deus e te dariam coisas que passariam, coisas passageiras. Tu escolheu crer no Pai, que dará um reino eterno e nós, os teus servos, estaremos contigo nele para sempre. Obrigada, Jesus, obrigada. Em teu nome oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Medite nessa palavra e que o Senhor fale mais ao teu coração. E quando você se sentir tentado de alguma forma, lembre-se dessa tentação de Jesus, que você é capaz de resistir. Em nome de Jesus. Amém.